Louvado e exaltado seja o Senhor pela sua vida, pela sua preciosa vida, família, pelo seu lar. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos renova de cultuarmos o seu nome. E como nós devemos cultuar ao Senhor? Contristados, abatidos. Nós devemos ungir a nossa cabeça. Nós devemos nos colocar diante do Senhor a despeito de toda e qualquer dificuldade. Porque o culto que nós prestamos a Deus, nós fazemos isso pelaquele que Deus é, independente das circunstâncias que nos cercam. E o que o Senhor merece de nós? Ele merece o melhor. E é com essa disposição, com esse ânimo, que eu recebo você, dou as boas-vindas a todos vocês, a todas vocês, e dou início ao culto divino desta quarta-feira, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu gostaria, com a sua permissão, de já pedir que você reflita comigo. Quando você pensa na sua vida, no tempo de vida que já decorreu desde o momento do seu nascimento, quando você pensa nos momentos bons e também em momentos não tão bons, quando você pensa de alguma maneira na história da sua vida, em tudo aquilo que você já viveu, você entende que você já viveu a maior parte dos anos da sua vida? Ou você entende que sim, você tem história, você já tem um passado, mas você entende que você apenas iniciou a sua vida e você tem ainda um longo caminho a percorrer? Qual é o seu caso? Como você se vê? Como você compreende? Mas seja qual for o seu caso, se você entender, por exemplo, que você já viveu a maior parte dos anos da sua vida, ou se você compreende que você está apenas começando a sua trajetória, seja qual for o seu caso, eu gostaria de perguntar, quando você olha para a sua vida e para a sua história, você já encontrou algo que você realmente ame? Você já encontrou algo que você realmente ama? E se você encontrou algo que você ama, o que você entende que é melhor que você pode fazer por ele, por ela, ou por esse algo que você ama? O que é o melhor que você pode fazer? O que você entende que pode trazer maior benefício para aquele, aquela ou aquilo que você ama? Eu quero pensar com você sobre isso. E nós vamos fazer isso a partir do texto que está registrado no Salmo de número 122. O título da reflexão do sermão dessa noite: a oração do peregrino. E nós vamos ver que nós vamos aprender com esse peregrino. Nós vamos aprender e vamos lembrar e vamos atentar que esse peregrino, ele resolveu amar. Ele resolveu amar a despeito das circunstâncias. E nós vamos também observar, uma vez ele sendo aquele que escolheu amar,
Ele sendo aquele que ama, aquilo que Ele nos exorta a fazer e aquilo que Ele mesmo fez. Nós vamos pensar sobre isso. Mas antes nós vamos a uma palavra de oração. Agradecer a Deus pela maneira como Ele nos conduz, pela maneira como Ele nos trouxe até aqui, pela maneira como Ele nos tem preservado. E vamos pedir que o Senhor nos conduza em todas as coisas. No momento de reverência, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Senhor, nós te louvamos pela vida, te louvamos pela tua obra em nossas vidas, te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado. O teu cuidado, Senhor, ele é constante sobre a sua criação. Graças nós te damos, Senhor, pelo teu zelo, mas de maneira especial, Senhor, o teu cuidado pelo teu povo, a maneira como o Senhor tem conduzido e preservado a tua igreja. Por tudo isso nós te louvamos. Senhor, nosso Deus e Pai, os nossos irmãos, irmãs, os nossos amigos que nos acompanham, que estão conosco, que separaram esse momento para ouvir, refletir na tua palavra, para entoar louvores, para apresentar a Deus, para apresentar ao Senhor uma palavra de oração, seja uma petição, seja uma ação de graça. Senhor, que a sua bênção e o seu favor continue sobre a nossa vida. Tudo isso nós oramos e pedimos como quem agradece e fazemos isso em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso
olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, pois eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, pois eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Sim, Senhor. Olhe, nós carecemos do seu olhar, o seu olhar de misericórdia. Nós carecemos da sua graça, Senhor. Olha para a nossa vida. Olha para a vida, Senhor, dos nossos irmãos, aqueles que estão conosco. Se compadece de nós, Senhor, abençoa-nos. Nós somos teus. Pela tua misericórdia fomos feitos parte do teu povo. Sê conosco, Senhor. Sê conosco. O Salmo de número 122. Quarta-feira passada nós fomos ministrados pela diaconisa Marivalda Vilarinho. Na quarta-feira anterior, eu falei a partir do mesmo Salmo 122 e considerei o versículo 1 e 2. Na ocasião nós falamos sobre a alegria do peregrino. Alegria daquele que foi convidado a estar na casa do Senhor. E porque ele ama a casa do Senhor, porque ele amava a casa do Senhor, ele se alegrou. Mas ele não se alegrou apenas pelo convite ou com o convite. Ele se alegrou porque ele percebeu que existiam irmãos e irmãs, outras pessoas, que a semelhança dele também amava a casa do Senhor. E finalmente, no verso de número 2, nós vemos que a alegria do peregrino, ela transbordou quando ele chegou a Jerusalém. E é claro, nós estamos falando de Jerusalém, nós estamos falando do templo aqui, e nós precisamos de fazer isso, e devemos fazer isso dentro da compreensão do contexto em que nós vivemos. Quando eu falo Jerusalém, aqui, é claro, eu estou me referindo à igreja. A igreja que somos nós, a igreja da qual nós fazemos parte. Então nós falamos naquele momento sobre a alegria do peregrino e hoje nós vamos falar sobre a oração do peregrino. O versículo 3 em diante. Eu leio assim a palavra do Senhor. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta,
para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine a paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Versículo 9. Por amor da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. O salmista, ele é alguém que escolhe amar. Ele escolheu amar a casa de Deus. Ele escolheu amar Jerusalém. Ele escolheu amar o templo. Ele escolheu amar o povo de Deus. Esse homem, ele escolheu amar. E você? Na trajetória da sua vida, você encontrou algo que você realmente ame? E se você encontrou algo que você realmente ame, o que é o melhor que você pode fazer por ele? Ou por ela? O salmista começa Jerusalém. Verso 3. Pensar um pouco, nós falamos muito sobre Jerusalém, né? Como que Jerusalém entra na história dos filhos de Israel dentro desse contexto? Ora, Deus houvera prometido a Abraão a terra de Canaã. Quando o Senhor liberta os filhos de Israel do Egito, pela mão de Moisés e de maneira poderosa, os filhos de Israel, eles vencem o deserto pela mão de Deus, pela condução de Deus, pela presença do Senhor. E findando os dias de Moisés, então Josué, através de Josué propriamente, de maneira pontual, os filhos de Israel, eles lutam contra os 7 povos, os cananeus, e eles vencem. Quando os filhos de Israel, eles dominam Canaã, eles também, eles conquistam Jerusalém. Naquele primeiro momento, eles conquistam Jerusalém. Mas nós sabemos, depois da morte de Josué, nós temos o período dos juízes, nós temos então também o primeiro rei sobre Israel, Saul. Mas embora os filhos de Israel tivessem conquistado Jerusalém, que pode ser, Jerusalém pode ser traduzida como cidade da paz, embora eles conquistem Jerusalém naquele momento, eles não conseguem continuar exercendo poder sobre Jerusalém. Então, depois de Saul, quando Davi reina sobre o povo de Deus, aí então Davi, ele conquista das mãos dos jebuseus Jerusalém. E lá Davi estabelece a capital do seu reino. E depois, posteriormente, como nós sabemos, Salomão edifica o templo. Então essa é a importância de Jerusalém. Para, de maneira muito apropriada, os filhos de Israel. Jerusalém. Estás construída como cidade compacta. Aquele homem, aquele salmista, aquele peregrino, ele era alguém que amava a casa do Senhor,
ele amava Jerusalém. E a ideia que nós temos aqui é que quando ele vislumbra Jerusalém, juntamente com os seus pares, os seus irmãos, ele exalta Jerusalém. Jerusalém está bem estabelecida. É como alguém que chega na igreja, e chegando na igreja, a pessoa diz assim: nossa, eu imaginava que estaria muito bem preparada, muito bem construída, mas eu ainda me surpreendi. E ele exalta Jerusalém. Jerusalém está bem estabelecida, Jerusalém está fortificada. Essa é a compreensão. É porque aquele homem, ele resolveu amar. Os olhos daquele homem eram luz. Certamente nos muros de Jerusalém, certamente havia rachadura nos muros da cidade. Certamente havia dificuldades dentro de Jerusalém. Certamente havia questões administrativas, havia muitas coisas para serem resolvidas. Mas aquele homem amava. E por amar, aquele homem estava disposto a ser alguém que se doava, que se doaria, que se doou. Então é assim, é com esses olhos que ele olha para a igreja. É com esses olhos que ele olha para Jerusalém. É assim que ele entende. Olha, Jerusalém está bem estabelecida. O verso 3. Para onde sobem as tribos do Senhor? Quais são essas tribos? É claro, você sabe. As 12 tribos de Israel. Os filhos de Jacó. Isso mesmo. Esse povo, irmãos, eles têm dono. O povo de Deus tem dono. O povo de Deus tem dono. Eles têm um Senhor. E esses que têm dono, esses que têm um Senhor, eles vão à igreja. Eles vão a Jerusalém. Eles saem do seu lar. Eles saem da sua casa. Eles querem se colocar à disposição. E observando alguma coisa que precisa ser resolvida, eles são pessoas que estão dispostas. Por quê? Porque eles amam a casa do Senhor. Eles decidiram amar. E aí a palavra de Deus está nos dizendo no verso de número 4. Para onde sobem as tribos? As tribos do Senhor. O povo de Deus naquela ocasião. Eles se dirigiam para Jerusalém, onde estava o templo. Mas por quê? Em obediência, irmãos. Igreja, em obediência. Nós sabemos, você já sabe, nós já falamos isso. Nós já falamos sobre isso. Você conhece, mas é em obediência, irmãos. Irmãos, olha o que está falando o texto. Igreja. Como convém a Israel. Convém que seja assim. Convém que aqueles que têm um Senhor, que têm um dono, que têm um Pai que está no céu, que tem aqueles que foram comprados com grande preço, convém que esses vão a Jerusalém, esses vão à igreja. E eles vão à igreja para fazer o quê? Renderem graças ao nome do Senhor. Se você que foi remido, você que foi remida, eu que fui remido no sangue do Senhor Jesus, se nós não nos dirigimos para a igreja, se nós não assumimos o nosso papel na igreja, quem é que vai fazer isso? Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graça ao nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. Hoje ela é avó. Mas há cerca de 50 anos atrás, ela era uma menina, uma criança. Ela era uma criança com 8, 9 anos de idade. Há cerca de 50 anos atrás. Hoje ela é avó.
E essa menina, na época, ela amava de maneira extraordinária o seu pai. Ela nutria um amor extraordinário pelo seu pai. Quando eu conversei com essa pessoa, já há algum tempo, e ela me falou a respeito desse assunto, eu pude perceber e pensar que quando ela olhava para o papai dela, eu quero imaginar que era aquela filha que os olhos brilhavam. Porque imagine uma criança de 8, 9 anos, mas há 50 anos atrás, com mais submissa e mais ingênua. Certamente ela era, como eu também. Se for comparado com os nossos filhos, nossos netos do tempo presente. E quando essa pessoa me falava a respeito do seu pai, me falou a respeito do seu pai, eu entendia como ela amava o seu pai. Mas o seu pai, ele não era um pai, talvez dentro daquilo que nós entendemos como adequado, um pai muito atencioso. Certamente ele não era um pai amoroso, mas era um pai rígido. O jeito de você pegar o talher é assim, o jeito de você se assentar à mesa é assim, a maneira como você deve falar é assim, em determinado momento você não deve fazer isso. Era um pai que exigia, mas era um pai que oferecia pouco. Oferecia pouco. E esse pai, ele também, isso, irmãos, a maneira como o pai dela lidou com ela é característica das pessoas. As pessoas, elas têm as suas características. Eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, eu estou apenas colocando isso dentro de um contexto. E o pai dessa menina, então, aquela criança, ele ainda tinha uma dificuldade que até o dia de hoje traz muita dor às famílias. O pai dela tinha uma dificuldade em relação ao alcoolismo. Muito difícil isso, né? E às vezes o papai dela, talvez por ter caído, por ter se machucado, às vezes ele chegava em casa e ela, amando seu pai, ela procurava cuidar do seu pai, tratar dos ferimentos do seu pai. Mas notem, irmãos, certamente não era por aquilo que o pai oferecia a ela, mas aquela criança, ela agia assim porque ela decidiu amar o seu pai. Nós decidimos amar a igreja, nós decidimos de fato amar os irmãos, nós decidimos de fato desempenhar o nosso papel. Nós encontramos algo que nós realmente amamos. E o que é melhor? O que nós podemos fazer de melhor para aquilo, ou para aquele ou aquela que nós amamos? Nós estamos também pensando sobre isso. E o salmista vai nos auxiliar. O versículo de número 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então essa é a compreensão de quem ama. Essa é a compreensão. Olha, a compreensão é essa. Não está em nenhum outro lugar do mundo. Não está em nenhum outro lugar do planeta. Existem coisas que somente acontecem dentro daquele contexto, dentro daqueles muros. Existe um lugar que foi preparado, um lugar que foi separado. Existe um lugar que foi concebido para receber as pessoas. E de maneira muito especial, Deus agir na vida daquelas pessoas e alcançar outras pessoas. Então, a compreensão desse salmista
é que daquele lugar, nenhum outro lugar, apenas dali, estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, o governo, os outros, a compreensão que tem aqui, certamente ele exalta a Jerusalém dentro do seu contexto mais amplo. Dentro do seu contexto mais amplo, porque os olhos daquele peregrino, os olhos daquele salmista, os olhos daquele homem são luz. E aí então, ele que já tinha descoberto, ele que já tinha atentado para a importância de Jerusalém, para o valor de Jerusalém, para o valor da igreja, ele já tinha percebido isso. Ele já tinha percebido isso. Então agora ele comunica isso aos seus irmãos. E porque ele ama Jerusalém, porque ele ama a casa de Deus, porque ele ama a igreja, então ele nos diz o que é necessário fazer e o melhor que ele pode fazer. Então ele diz: coloca diante de Deus o que você ama. Coloca diante de Deus. É o seu filho, é a sua filha, é a sua esposa, é o seu marido. O que você ama, o que tem valor, é a igreja, é o pastor. Coloca diante de Deus. Aqui o salmista ele fala assim: orai, orai, peça a Deus. E ele fala assim: peça a Deus pela paz em Jerusalém, peça a Deus pela paz na igreja, peça a Deus, peça a Deus. Por quê, irmãos? Dentro do contexto de Jerusalém, Davi havia vencido os jebuseus, mas o contexto daquela época, a qualquer momento, poderia vir um ataque exterior, outros povos. E ele diz assim: ore para que tenha paz em Jerusalém. Por quê? Porque se não houver paz em Jerusalém, se Jerusalém ela for atacada pelos inimigos, certamente vão cessar as oportunidades que nós vamos ter de estar na casa do Senhor. Orem para que haja paz em Jerusalém, para que os inimigos não sobrevenham sobre Jerusalém. É dentro desse contexto. E aí ele vai dizer assim: sejam prósperos os que te amam. Então certamente existe aqueles que odeiam, que odiavam Jerusalém, que odiavam o povo de Deus. Mas aqui ele está falando assim: mas se você não é daquele que odeia, que você seja abençoado, que você seja próspero, que você seja abençoado. Ore para que haja paz em Jerusalém. Ore para que as dificuldades exteriores elas não venham abarcar, elas não venham abalar, elas não venham de alguma maneira dificultar ainda mais o caminhar da nossa fé. Ore, coloque isso diante de Deus. Ore para que os inimigos eles não venham sobre a igreja, sobre Jerusalém. Ore, peça a Deus. O verso 7. Reine a paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. A compreensão daquele que ama é uma coisa extraordinária. Guarda, Senhor, para que os fatores exteriores não possam vir e destruir de alguma maneira aquilo que foi construído com tanta dificuldade. Mas, Senhor, que reine também dentro da igreja a paz. Dentro dos muros haja paz, haja concordância, haja uma consciência de que as coisas elas
elas precisam... existem coisas que estão prontas. Eu não estou falando da construção, eu estou falando da nossa fé, eu estou falando da igreja. Existem coisas que estão prontas e existem coisas que estão para fazer. Aquilo que está para fazer, nós somos chamados a fazer. E aquelas coisas que já estão prontas, é apenas uma questão de tempo para que elas precisem de reparo. Observe, não falta trabalho, não falta o que fazer. Então, você deve orar para que as questões exteriores não venham sobre sobre Jerusalém, sobre a igreja, mas você também deve orar para que haja paz internamente dentro dos muros da igreja. E é claro, irmãos, nós estamos falando aqui dentro, estamos sim, claro, falando dentro do contexto de igreja, falando dentro do contexto de templo, mas falando também dentro do contexto dos nossos lares. Às vezes as dificuldades, elas não estão nem lá fora. Às vezes o nosso sofrimento não é algo exterior, não é o que está causando dano, não é algo exterior, às vezes é algo interno. Para que haja prosperidade nos teus palácios, fora e dentro. Eu amo a casa do Senhor, eu amo o povo de Deus, eu amo a igreja. Eu oro para que ela seja preservada por dentro e por fora. Verso 8. Agora nós vamos falar da oração do peregrino. Por amor dos meus irmãos. Por amor dos meus irmãos. E amigos. Quem são os amigos? Aqueles que ainda não se tornaram irmãos. Aqueles que ainda poderão, por meio da igreja, talvez por meio de uma palavra como essa, poderão se achegar. Poderão abrir o seu coração para o Evangelho. Por amor dos irmãos e dos amigos. Eu peço, é oração, eu oro, eu peço, haja paz em ti, haja paz em ti. Haja paz em ti. E partindo para a conclusão, ele vai dizer, verso 9, por amor à casa do Senhor, o nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Eu não sou aquele que se chega a Jerusalém. Eu não sou aquele, o salmista aqui, ele não é aquele que se achega a Jerusalém, avista os muros de Jerusalém e diz assim, tem uma rachadura no muro. Será que ninguém percebeu que aquilo tem que ser feito? Ou vai dizer assim, eu viajei tantos dias, eu viajei tantas noites e não tem nenhuma comitiva aqui para me receber. Ué, eu fiz tanto e ninguém nem citou o meu nome. Não, irmãos. Ele diz assim, e aqui eu concluo, por amor da casa do Senhor, o nosso Deus, eu vou tomar uma atitude. E a minha atitude é buscar o bem. A minha atitude
é fazer a parte que me cabe. Para quê, irmãos? Para que haja paz na igreja. Para que os nossos irmãos, eles sejam alcançados em todas as suas necessidades no que diz respeito à igreja. E para que também aqueles que ainda não se tornaram irmãos, eles possam se tornar irmãos. Eu vou buscar o bem, eu vou fazer a parte que me cabe. A oração e a ação. E nós iniciamos falando assim: você encontrou algo que você realmente ama? Algo que você realmente ama? E isso que você pensou e ama, você ama porque você decidiu amar a despeito da circunstância? Ou você talvez pensa que ama porque de alguma maneira você vê uma possibilidade de ser beneficiado ou beneficiada? Qual é a compreensão que você tem? Permita a Deus que o nosso sentimento seja o sentimento de quem escolhe amar. Deus os abençoe. Entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sobre vil acusação. Essa multidão clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que o teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que o teu Cristo suportou, sem nada te pedir,
Calvário eu contemplei a cena, jamais eu irei me esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, eu posso ver quem foi o meu pecado. A cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feriu, fui eu quem o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que o meu Cristo suportou, sem nada me pedir. Ele se entregou. Eu fui o culpado. Que nós possamos escolher amar. Afinal de contas, nós temos motivo extraordinário para isso. E esse último louvor nos fez lembrar. Que nós possamos escolher amar. Que nós possamos escolher fazer a parte, aliás, que nós possamos decidir se empenhar em fazer a parte que nos cabe, porque nós fomos amados primeiro. Deus nos amou primeiro. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. O nosso Deus, lembrando dos filhos de Israel, em determinado momento ele vai falar: olha, eu não escolhi vocês porque vocês são um povo mais numeroso ou mais forte, não. Eu escolhi vocês, em outras palavras, porque eu decidi amar vocês. Graças a Deus. E não temos dúvida do amor de Deus pela nossa vida, pela vida de cada um de vocês. E nós agradecemos muitíssimo, muitíssimo a sua atenção, o carinho que vocês têm por nós, pela Igreja de Cristo. Nesse sentido, eu quero aqui também aproveitar esse momento que também é muito importante. Nós vamos a uma palavra de oração, apresentar alguns nomes, e eu quero aqui fazer lembrar os irmãos. Existe um dos grupos, né, o grupo de intercessão, e lá hoje nós temos, no momento, nós temos 29 nomes ali, 29 pessoas com os nomes registrados ali pelas quais nós temos orado. Então, se você tem algum nome para ser acrescentado, você pode procurar o contato da nossa irmã Adriana de Aguiar. Ela vai estar acrescentando um nome. E se for o caso também de você souber alguma pessoa que já deve ter o seu nome retirado, também comunique a nossa irmã Adriana para que nós tenhamos essa lista sempre atualizada, porque esses nomes, eles têm sido colocados diante de Deus todos os dias, de dia e de noite. A nossa irmã Rosa Nascimento, ela pede para orar pela família dela, né? E nós vamos sim, irmã Rosa, orar pela sua família, orar pelos seus filhos, orar pelos seus netos e, de maneira especial, orar pelo vosso marido, o nosso irmão Divaldo. A diaconisa Dalila
Mendonça, orar sempre pelo bem da igreja. Graças a Deus, orar sempre pelo bem da igreja. E nós podemos pensar, né? A igreja, dentro do contexto, somos nós. A igreja que Cristo vai vir buscar somos nós. Então, quando nós oramos pela igreja, nós estamos sendo beneficiados. Sim, orar sempre pelo bem da igreja. E, novamente, a diaconisa Marivalda Vilarinho, ela pede para orar pelo seu Onofre, que está com estado de saúde bastante agravado. Então, nesse momento, vamos apresentar esses nomes, todos os demais nomes e pessoas que você conhece e que você tem ciência que necessitam do favor do Senhor. Soberano Deus, eterno Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos. O Senhor é Deus conosco, o Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus em nós. Louvado e exaltado seja o seu nome. Certamente, Senhor, o seu amor, ele nos deixa sem palavras. Ainda que nós procuremos nos apresentar o melhor que nós podemos nos apresentar, ainda que nós possamos nos dedicar o máximo para estudar e compreender a sua palavra, ainda que nós possamos dedicar cada segundo da nossa vida, tudo isso, Senhor, é muito pouco em relação àquilo que o Senhor fez e faz por nós. Mas ainda assim, Senhor, em nome de Jesus, reconhecendo as nossas limitações, eu te peço, Pai, continua abençoando, Senhor, a tua igreja, a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, a vida e a família da irmã Rosa Nascimento está diante de ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Se compadece, Senhor, e abençoa. Ouve, Senhor, a oração da sua filha, da sua serva, a diaconisa Dalila, meu Pai. Continua abençoando o seu povo, continua abençoando a sua igreja, as pessoas que estão em toda a parte do mundo, Senhor, e que escolheram te amar, que escolheram te servir, aonde eles estiverem, segundo a sua misericórdia, que a sua mão esteja estendida, Senhor, para o bem. Sim, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias, a vida do seu Onofre, Senhor, está diante de ti, e todas as demais pessoas pelas quais nós temos orado enquanto igreja. Em nome de Jesus, eu oro com meus irmãos e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Antes de nós sermos despedidos com a bênção apostólica, eu gostaria aqui de trazer diante de Deus, e é claro, nós realizamos esse culto em nome do Senhor Jesus, então as coisas, tudo aqui que é dito, os louvores, tudo é feito no nome do Senhor. Mas eu quero trazer aqui meu agradecimento pessoal diante de Deus a todos os irmãos e a igreja. Quando vocês ficaram sabendo da fragilidade do estado de saúde da mamãe, ela precisou realmente de fazer um procedimento cirúrgico pequeno. Amanhã, se Deus permitir, ela retorna, ela vai ter uma consulta com o Dr. Evaldo Terra, o nefrologista que cuida dela já há alguns anos. Eu quero também agradecer ele. Eu reconheço que se não tivesse sido todo o empenho, toda a dedicação, toda a experiência dele, eu acredito que a mamãe teria passado por essa questão da hemodiálise ainda antes. Quero agradecer também aqui o Dr. Pancotti, quero agradecer o Dr. Rios, os cardiologistas, o Dr. Zigomar, quero agradecer a irmã Áurea, quero agradecer a irmã Iusete, quero agradecer a todas as pessoas que trabalham ali no departamento, no setor da hemodiálise, com todo carinho, com todo respeito, com toda a dignidade que vocês têm tratado a minha mãe, têm tratado a minha família. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, que você tenha uma abençoada noite de descanso,
restante de semana na presença do Senhor. Permitindo Deus, no próximo sábado, nós teremos a oportunidade de novamente ouvir a palavra do Senhor, e no domingo também, às 19h30, às 7h30 da noite no domingo e às 10 horas no sábado. Se você puder, por favor, incline a sua cabeça, nós seremos despedidos com a bênção apostólica. Soberano Deus, eterno Senhor, agradecido, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecido, Senhor, por aquilo que o Senhor realizou na vida do seu povo em todos os tempos, em todas as eras. Agradecido pelo Senhor ter nos enviado o seu Filho amado, que morreu, Senhor, a morte, Senhor, a morte por ocasião e resultado do nosso pecado humano, Senhor. Obrigado pelo seu amor, pela sua constância. Fica conosco, fica com a tua igreja. E quando nós somos despedidos, Senhor, nesse momento eu clamo para que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe.